adaptação de quadrinhos da DC pro cinema é um assunto complicado. Tem vez que dá certo, tem vez que não dá, tem outra vez que também não deu, essa aqui também não deu muito bom, mas vamos falar de animação? Porque no critério desenho animado, a DC acerta e muito. E um dos maiores acertos do estúdio em termos de animação foi o longa que deu origem à série de filmes dos Novos 52. Liga da Justiça, Flashpoint, Paradox. Uma animação de 2013 que adapta a HQ de mesmo nome lançada em 2011 de uma maneira tão boa que eu particularmente acho que ela faz melhor do que o quadrinho. Não fosse por um pequeno detalhe no final que se tivesse na animação ela seria 10 de 10 perfeitinha. Mas isso é pra parte com spoilers. Vale lembrar contudo que Flashpoint ou Ponto de Ignição nos quadrinhos ele foi além desse arco principal em edições como Flashpoint Especial e também Flashpoint Beyond, que é mais recente. E logo essas histórias aparecem aqui no canal. Contudo, a animação só lida mesmo com o arco principal que você encontra em HQs do tipo Grandes Eventos DC, que é o próprio Ponto de Ignição. Falando diretamente do filme, ele tem uma fotografia muito boa. Eu acho que eu posso falar fotografia mesmo sendo animação, né? Com um traço mais sério do que as animações da época, uma ambientação pesada que combina muito com o tom da história, e uma coisa que eu acho que faz muita diferença para boa execução do filme é que eles não censuraram a violência. E eu não tô falando isso só pra soar tipo, nossa, que adulto, tem sangue no meu desenho. Até porque dava pra fazer a animação sem sangue, sem essa violência explícita, que ela funcionaria muito bem. E inclusive ela tem muito mais violência do que a própria HQ. Mas esse artifício da violência serve demais pra determinar o tom geral do arco, reforçar como as coisas estão alteradas nessa realidade e mostrar que essa é uma animação feita para aqueles fãs que cresceram com os personagens e agora estão mais velhos, e que também sempre pediam por uma adaptação mais fiel aos quadrinhos, que inclusive não ficasse se freando, né, por conta própria para atingir um público de menor idade, digamos assim, tipo um público mais criança mesmo. E pela primeira vez na história das animações, o Aquaman não é o Bob Esponja da DC. Esse foi um feito então. Desta feita, Flashpoint Paradox não só adapta o arco original de uma maneira muito boa dentro das suas 1 hora, 17 minutos e 48 segundos de duração, como supera a HQ em boa parte da narrativa, com exceção daquele único momento lá no final que eu já citei pra vocês. Por isso, sem mais delongas, bora pro resumão com spoilers, e se você é daquele tipo que sai correndo quando vai ter alguma informação mais aprofundada sobre o filme ou a animação, já se prepara, mexe as perninhas sempre nas canelas porque o spoiler começa agora. Mas antes que eu me esqueça, já estava esquecendo, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com mais alguém e claro, continua vendo o vídeo, eu acho. Se você viu a review de ontem sobre a HQ do Flash, você já sabe como essa animação começa. O Flash tá correndo e aqui, assim como na HQ, ele ainda é criança e tá procurando ajuda na beira da pista para ajudar sua mãe a consertar o carro. E é nessa hora que ela solta uma frase muito legal, que é: aceitar as coisas que não podemos mudar, ter a coragem de mudar aquelas que você pode e possuir sabedoria o suficiente para saber diferenciar entre as duas. E para quem não sabe, esse é um trecho da Oração da Serenidade, que é uma oração bem bonita, mas de origem relativamente desconhecida. E eu digo isso porque alguns falam que ela foi criada por um filósofo romano lá na Roma antiga mesmo, chamado Boécio, enquanto outros dão esse crédito para um teólogo estadunidense chamado Reinhold Niebuhr, e ainda outros falam que quem disse pela primeira vez foi Francisco de Assis. Na dúvida, bota na conta de Jesus, porque se tem um cara que entende de oração, esse é o cara. Dessa cena, a gente já pula pro fatídico dia em que o Barry encontra sua mãe desfalecida em casa em pleno aniversário dela para dar aquele drama boladaço e nos deixar com depressão em menos de 2 minutos de filme. Flash forward pro futuro, eu não podia perder esse trocadilho, né? Com o nosso velocista protegendo o museu do Flash de invasores já conhecidos. A questão é que essa trupe toda se juntou por causa de apenas um contratante, um vilão muito mais perigoso que todos eles juntos, o grande Eobard Thawne, também conhecido como Flash Reverso, Professor Zoom, Mostarda Nitrada. E o cara psicótico do jeito que é, só quer explodir tudo e também nem se importa se morrer junto com geral no processo. Aqui a Liga da Justiça faz uma pontinha e salva todo mundo, mas eu vou pular pra parte que importa. But no matter how fast you run, you can't save everyone. Not the ones that matter to you. E aí, pilhado nessa provocação, o Flash faz aquilo que ele faz de melhor, né?
Ele corre. Título apresentado, o Barry acorda em frente ao Armagedon. A notícia dele, pelo menos. E desse ponto em diante, ele começa a perceber que algumas coisas estão bem diferentes. O museu do Flash agora é museu do cidadão frio. Ele trabalha num setor diferente, tá atuando em casos diferentes lá na polícia. E aparentemente esqueceu como é que se desce uma escada. E a mãe dele tá viva também. De Central City, a gente vai pra Gotham acompanhar uma perseguição do Batman desse universo alternativo. E a primeira impressão que eu tenho dele é que o cara precisa urgentemente de um bate-óculos. Vai ver, é por isso que nenhum outro Batman usa arma, né? Ele encerra o seu interrogatório e logo na sequência o Cyborg aparece tentando recrutá-lo para um grupo de super-heróis renegados, digamos assim, que estão tentando impedir que uma guerra mundial entre o Aquaman e a Mulher Maravilha cause maiores danos ao planeta, vulgo o fim do mundo. O Batman dispensa a ideia, fala que não pega nada isso daí e volta pra Batcaverna só pra encontrar o próprio Barry Allen xeretando nas suas coisas. Rola aquela troca de carinhos característica, até que o Barry perceba que esse Batman é, na verdade, Thomas Wayne, o pai do Bruce, já que nesse universo quem morreu lá no beco foi o moleque e a mãe dele virou Coringa depois do choque da morte da criança. Esse inclusive é um dos Coringas mais acreditáveis, né, mais críveis que tem, porque se é uma mãe que surtou e também explica muito por que o Batman não mataria o Coringa. É o melhor Coringa que tem. Logo, aqui no canal, não perca! O Flash então finalmente consegue convencer o Batman de que ele veio de uma realidade diferente, na qual o Bruce inclusive tá vivo, e isso já é o suficiente pro Batman e o Thomas querer ajudá-lo, dar uma esperança pro cara. Então ele fala, não, beleza, vou comprar sua ideia por enquanto. E o primeiro passo nessa empreitada de ajudar o Barry é amarrar o cara numa cadeira elétrica cercado de elementos químicos. É bizarro, mas foi consensual. A real é que o Barry nesse universo ainda não tem os seus poderes de Flash e precisa reconstruir o ato que o transformou no velocista da maneira mais crível, mais próxima do original possível. E ainda bem que deu certo, principalmente pro Batman. Batman, se for voar, não beba. Vá tomar. Com o Flash de volta, o próximo passo é encontrar o Superman. Isso porque o Flash não consegue voltar no tempo por conta própria, já que o Zoom tá absorvendo a energia de aceleração naquele universo. E o Superman, para quem já conhece a história, já voou tão rápido ao redor do planeta que o relógio começou a girar ao contrário. Então ele é uma boa segunda opção aí. A única coisa é que o Superman que caiu nesse planeta, né, nessa realidade, ele foi pego pelo governo assim que ele chegou. E aparentemente ele mora na Cracolândia agora. Sendo assim, o Batman aceita a oferta de ajudar o Cyborg, desde que ele ajude-os no resgate do Superman. E aí tem aquelas cenas com slow motion, bastante ação, piu-piu-piu, popopô, mas no final o kryptoniano sai vazado e vai embora. E isso até preocuparia o Flash se ele não tivesse tendo uma crise epilética no chão, na qual as memórias dele estão sendo todas embaralhadas e misturadas e ele está começando a perder as memórias originais que ele tinha, que estão sendo substituídas pelas memórias dessa realidade atual. Ou seja, logo ele vai esquecer o que ele tinha que fazer, como as coisas deveriam ser e vai só aceitar como as coisas são mesmo. Portanto, eles decidem que a melhor coisa a se fazer nessa situação é ir pra guerra e morrer de uma vez. Aqui a gente tem várias cenas de ação bem legais com o Batman, Bandoleiro, Shazam e finalmente o Flash encontra o Zoom mais uma vez e tira um racha-meta humano com o cara. E essa parte aqui é bem legal, eles correm na cidade, saem na mão numa pegada meio Dragon Ball, assim, é da hora mesmo. De qualquer maneira, o Flash acaba levando um pau e um a um o pessoal do bem aí começa a perder, todo mundo começa a morrer, a Mulher Maravilha aproveita a chance pra já finalizar o Aquaman. Eu acho que vale dizer que essa guerra toda começou só porque o Aquaman teve um caso com a Mulher Maravilha, a mulher do Aquaman tentou matar a Mulher Maravilha, cortar-lhe a cabeça. Cortou-lhe, né? Cortei meu português também. O que importa realmente é que na hora que o Aquaman foi executado já era tarde demais, porque ele ativou a arma secreta dos caras, o Capitão Átomo, mas numa forma um pouco menos natural. Com tudo indo pelos ares, o Zoom ainda tenta segurar o Flash, mas acaba perdendo pro seu próprio ego e pra uma bala na cabeça também. Andou treinando, né, safado? Agora que o Flash pode correr, ele dispara no túnel do tempo rumo a impedir a si mesmo de voltar no tempo outra vez e salvar a própria mãe, que foi isso que começou toda essa bagunça. Depois da trombada, ele acorda novamente no prédio da polícia e tudo voltou a ser como era antes. Agora só falta entregar a cartinha que o Thomas Wayne deu pra ele e entregar pro Bruce. E aí ele arranca uma lágrima do morcegão, uma cena bonita, muito fofa, mas ficou faltando aquela cena que eu disse no começo. Porque na HQ, o Flash volta no tempo,
para, conversa com a mãe dele, fala que ele mudou toda a realidade, que ele não queria abrir mão daquela porque a mãe dele tava viva e não sei o que. E ela pergunta, nossa, e quantas pessoas morreram por causa disso? Aí ele fala, pô, milhões de pessoas. Então assim, é uma cena triste, né? Mas onde a própria mãe dele consola ele, fala, não, filho, deixa eu morrer, vai pra frente, toca a sua vida, deixa eu pra trás, né? Abre mão disso e salva o resto do mundo. Então é a própria mãe dele que o convence a largar a mão do passado e ir pra frente. É uma cena muito bonita e que se ela tivesse na animação, era eu e o morcegão chorando aí no final. Porém, com essa cena, sem essa cena, Flashpoint Paradox é uma animação muito bacana e que, como eu disse, supera a HQ em vários aspectos, principalmente na parte de mostrar melhor o desenvolvimento de certas ações. Então na animação você vê muito mais coisa acontecendo, enquanto na HQ você vê muitas conclusões apenas. Você não vê o desenvolvimento do ato. Um exemplo muito forte disso na HQ é que você descobre que tá tendo uma guerra mundial do Aquaman com a Mulher Maravilha, aí você vê uma cena de luta com eles apenas, que já é a conclusão do ato. Então você não vê essa luta toda acontecendo como eles mostram na animação, né? A HQ é uma coisa bem mais enxuta. Agora, se essa é a melhor animação da DC, vai de opinião. Um ponto onde eu acho que todo mundo consegue concordar é que se não fosse o sucesso, a boa execução de Flashpoint Paradox, talvez o universo animado da DC atual, principalmente esse universo dos Novos 52, não seria tão aclamado e não receberia tantos títulos legais. Então ela realmente tem um valor aí por ser o título que começou tudo isso. Contudo, assim como o Flash Reverso é o contrário do Flash e esse filme é o começo dos longas dos Novos 52, esse aqui é o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui, se inscreve, deixa um like, compartilha, comenta alguma coisa aqui embaixo. A gente se vê numa próxima, fique com Deus e tchau, tchau. Obrigado por visitar a banquinha, não posso esquecer. Falou, tchau.